vou contar um pouquinho da minha trajetória. Diferente do que muitas pessoas pensam por aí, a Teacher Mandy sempre estudou inglês, sempre gostou de inglês, era filha de professores. E olha, eu já falo pra você, não foi bem assim. E eu lembro de um momento muito marcante da minha vida, porque eu estudei em várias escolas. E nessa escola que eu estudei, uma escola tradicional, acho que foi o momento que eu mais me dediquei. Eu já estava até no nível intermediário, eu ia bem nas provas, eu sabia bastante gramática. E aconteceu que numa parte da minha vida, eu me candidatei para uma entrevista de trabalho, na qual eu teria que fazer essa entrevista em inglês. E aí, chegando no dia da entrevista, aquela ansiedade, cheguei lá, tinha outros participantes aguardando também, né? E como eu já estava no nível intermediário, eu pensei, eu vou conseguir me comunicar, vou conseguir fazer essa entrevista numa boa. Só que não foi bem assim que aconteceu. Ao entrar na sala, a entrevistadora começou a me fazer algumas perguntas. Perguntas básicas, o meu nome, um pouquinho da minha experiência. E imagina o que aconteceu. Eu simplesmente travei as 4 rodas e não consegui falar nenhuma palavra em inglês. Eu tive que pedir para a entrevistadora, por favor, se eu podia me retirar da sala, porque eu não tinha condição de continuar a entrevista. E imagina só que não aconteceu com o meu emocional. Eu saí de lá abalada, pensando e refletindo seriamente. Como assim? Eu já investi tanto tempo, tanto dinheiro no meu inglês, eu já estou até no nível intermediário e eu não consigo conduzir uma conversa básica em inglês? E eu falo sempre que acho que as coisas que acontecem na nossa vida nunca são por acaso, porque esse foi um momento de muita tristeza que realmente deixou minha autoestima lá embaixo, mas foi um momento que eu parei para refletir e buscar algo diferente. E foi aí que eu decidi participar de um curso de programação neurolinguística. Era uma imersão, então eu fiquei mais de 7 dias nesse treinamento, aprendendo muito como funciona a minha mente e principalmente lidando com a minha parte comportamental, com as minhas emoções. E foi lá que eu descobri que, além do inglês, eu precisava muito trabalhar as minhas crenças limitantes e tudo aquilo que eu acreditava sobre mim. E quando que eu ia imaginar na minha vida que isso ia fazer tanta diferença, né? E com o tempo eu descobri que estudos comprovam que a maior dificuldade dos alunos, ela não é de ordem intelectual, e sim de ordem emocional. E aí, quando eu saí desse curso, eu saí extremamente decidida a passar nessa entrevista. E eu fui buscar atividades que fossem me gerar esse tipo de resultado. É claro que agora eu sabia que eu precisava também trabalhar minha parte comportamental, trabalhar as minhas emoções para ir muito mais confiante para essa entrevista. E aí eu percebi que tinham muitas pessoas assim como eu, travadas, bloqueadas, que simplesmente não conseguiam falar nada em inglês. E me deu uma vontade no meu coração tão grande de ajudar essas pessoas, porque eu olhava para elas e eu via claramente que o que elas estavam fazendo, que está numa metodologia tradicional, jamais levaria elas para a fluência no inglês. E hoje eu sei que isso é a missão, era um chamado, era a vida me chamando para um bem maior, para ajudar essas pessoas, impactar a vida de outras pessoas. E foi exatamente isso que eu fiz. Depois de passar nessa entrevista, eu comecei a estudar de verdade mesmo. E eu comecei a criar esse método, o método que eu estou passando hoje para vocês. Estou explicando para vocês hoje o método Teacher Mandy, que já impactou a vida de tantas pessoas e eu tenho certeza que vai impactar a sua também.